Olá, pessoal. Sou o Arthur. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o cadastro, né, dos materiais de estoque e também das informações, né, como a gente faz a requisição avulsa e etc. Tá? Então, primeiramente, para a gente poder fazer o cadastro do material de estoque, né, a gente precisa vir aqui nessa tela Recursos, Materiais e Serviços. Aqui eu tenho essa lista, né, com todos os materiais que eu tenho cadastrados aqui na minha base, a opção de editar ou excluir esses materiais que eu já tenho cadastrados, lembrando que eu só vou conseguir excluir materiais que eu ainda nunca utilizei em nenhuma ordem de serviço ou em alguma requisição, por exemplo, tá? Então, para adicionar, eu venho aqui nesse botão mais aqui em cima na direita, tá? Eu tenho essa tela para preencher o código e a descrição desse material. Eu vou adicionar aqui, por exemplo, um rolamento, tá? Aqui eu tenho o tipo de recurso, né, as opções de marcar como material de estoque, material avulso ou serviço. Nesse caso aqui, nessa videoaula de hoje, eu vou mostrar para vocês somente os materiais de estoque e a gente tem aqui também outra videoaula para poder fazer o cadastro dos materiais avulsos e dos serviços também, tá? Então aqui, primeiramente, a gente tem esse campo de identificação, que eu posso colocar aqui uma imagem desse rolamento, né? Eu vou selecionar aqui uma imagem no meu computador. Pronto, selecionei aqui a imagem do rolamento, tá? A gente tem aqui também, né, nessa tela de materiais, tá? A opção de cadastrar também famílias de materiais. Então, se vocês quiserem utilizar, né, essas famílias, é só vir aqui e selecionar essas famílias que já foram adicionadas anteriormente. Tá? No caso, eu tenho uma família de rolamentos aqui, então eu vou vincular esse rolamento a essa família de rolamentos. A gente tem aqui também as unidades de medida, tá? Aqui tem várias unidades de medida que já vêm cadastradas no sistema, né? Mas caso vocês tenham aí alguma unidade de medida que não esteja cadastrada e que vocês queiram utilizar, também tem uma videoaula aqui para vocês verem como que é feito esse cadastro, tá? Então, vou selecionar aqui como unidade mesmo. Aqui agora, no campo de localização, eu preciso selecionar em qual almoxarifado que eu vou adicionar esse material. Então, aqui eu tenho todos esses almoxarifados e vou colocar aqui, por exemplo, nesse almoxarifado 01, tá? Dentro dos almoxarifados, a gente também tem a opção de fazer o cadastro de locais, tá? Se a gente quiser, por exemplo, colocar em qual corredor ou em qual prateleira, né, que a gente está armazenando esse material. Tá? No caso aqui, nesse almoxarifado 03, eu tenho aqui locais cadastrados, então eu posso selecionar aqui em qual prateleira que eu armazenei esse material, tá? Então aqui já está preenchido tanto a parte de identificação quanto a parte de localização aqui desse material. Agora a gente precisa preencher os dados aqui de estoque, tá? Essas duas colunas aqui, né, tanto a de localização quanto a de estoque, só vai aparecer para ser preenchida aí em materiais de estoque, tá? Em materiais avulsos e serviços, a gente não vai preencher essas informações aqui. Então, aqui eu preciso colocar qual é o valor unitário desse meu rolamento, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, que esse rolamento custa aí, eu vou colocar aqui um valor simbólico de R$ 10, tá? Seleciono aqui, né, esse valor unitário. Aqui eu tenho também como parametrizar, né, aqui os meus valores de estoque ideal, estoque mínimo e estoque máximo. Então, vou colocar aqui, por exemplo, que o estoque ideal desse rolamento são 5, o estoque mínimo são 2 e aqui o estoque máximo são 10, tá? Vou clicar aqui em salvar e aí o meu material já foi criado, tá? Agora eu tenho a opção aqui também de alterar o estoque, né, para poder dar entrada de material aqui, e também tem a opção de visualizar as movimentações, tá? E a gente vai conseguir ver tanto as movimentações de entrada quanto as movimentações de saída desse material, tá? Aqui eu tenho o status do material, né? Como eu ainda não dei entrada nele, aqui aparece que o material está sem saldo, tá? Porque o meu estoque real que vai definir o saldo aí do meu material, tá? Aqui vocês podem perceber também que a gente já consegue visualizar o QR Code desse material, né? Eu posso imprimir esse QR Code, colar no material e através do aplicativo de telefone vocês conseguem anexar esse QR Code e tanto visualizar, né, esses dados de estoque aqui do material, quanto também fazer requisições avulsas pelo próprio aplicativo de telefone, tá?
Então, aqui, eu vou dar entrada no material aqui, tá? Vou clicar em alterar estoque real, vou colocar a data que chegou esse material, né? Por exemplo, aqui, dia 20/1, e a quantidade de material que eu tenho disponível aqui, que chegou, né? Vou colocar aqui, por exemplo, 5, meu estoque real aparece aqui como 5 agora, e o custo do meu estoque real 50, né? Multiplicando aqui a quantidade que eu tenho pelo valor unitário. O status do meu material agora está dentro aqui dos parâmetros setados, né? Porque eu coloquei aqui que o meu estoque ideal é 5 e também ele está acima aí do estoque mínimo, tá? Então, aqui, a primeira tela também que a gente pode colocar aqui informações, né, sobre esse material. A gente tem aqui a tela de características, tá? É bem parecida com a tela de características dos ativos. Então, eu posso colocar aqui várias informações sobre esse recurso que seja relevante manter concentrado aqui dentro do sistema, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, designação. O valor eu vou colocar aqui, né, o modelo desse rolamento. Vou colocar também as informações de diâmetro desse rolamento, tá? Aqui, diâmetro interno. Vou colocar que são 10 milímetros. E vou colocar aqui também informação do diâmetro externo desse material. Vou colocar 30 milímetros. Largura também desse rolamento, né? Eu posso colocar aqui, pessoal, qualquer tipo de informação sobre esse material, tá? Para manter tudo concentrado aqui no sistema. Tá? Então, preenchi aqui 4 características, tá? Vocês podem adicionar quantas vocês quiserem. Caso tenha adicionado alguma coisa incorretamente, vocês podem editar ou excluir esses dados aqui também, tá? Agora aqui na tela de documentação, tá? A gente pode vir aqui nessa tela e anexar qualquer tipo de arquivo aqui referente a esse material. Eu posso colocar aqui o manual de utilização, por exemplo, né? Eu posso anexar qualquer tipo aí de PDF, planilha, por exemplo, né? Dados aí dos próprios fornecedores, né? Eu posso colocar tudo aqui também dentro dessa tela de documentação, tá? Nesse caso, eu vou colocar aqui um arquivo, por exemplo, como se fosse um manual, tá? Vou selecionar aqui no meu computador. Então, pronto, eu anexei aqui esse documento, tá? Aqui agora, nessa tela de descrição, eu já consigo visualizar aqui esse documento que foi anexado, tá? No caso, eu anexei aqui um documento fictício, né? Aqui um tutorial, tá? Mas vocês podem anexar qualquer tipo de informação, como eu disse, por exemplo, os próprios manuais de utilização, tá? Aqui a gente tem também a tela de intercambiabilidade, tá? Que lá nos dados técnicos a gente consegue visualizar, né, os componentes de um ativo. E é aqui que a gente faz esse vínculo. Então, por exemplo, eu posso colocar esse rolamento como um componente de um equipamento. E para isso eu venho aqui em adicionar, vou selecionar para qual ativo, né, que eu quero fazer o vínculo desse, qual ativo que eu quero fazer o vínculo desse material como um componente, seleciono aqui o ativo, posso também colocar conjunto e subconjunto, né? Por exemplo, se eu quiser colocar esse rolamento como um componente do motor, por exemplo, eu posso vir aqui fazer esse vínculo, tá? Aí eu coloco aqui a quantidade, clico em salvar, e aí eu já consigo visualizar aqui quais ativos que têm intercambiabilidade com esse material, e também lá na tela de dados técnicos, a gente também consegue visualizar todos esses materiais aqui, no caso, né, que foram vinculados lá como componentes do ativo, tá? A gente tem aqui também a tela de fornecedores, tá? Através da tela de fornecedores aqui, a gente consegue vincular os fornecedores que foram previamente cadastrados como os fornecedores desse ativo, tá? Então, eu posso vir aqui, selecionar aqui qualquer fornecedor que eu tenha cadastrado aqui na minha base, vou colocar aqui, por exemplo, fornecedor 01, e aí vai ficar registrado aqui também, dentro do material, quem é o fornecedor desse recurso aqui, tá? Então, são basicamente essas, né, as características que a gente faz o cadastro aqui dentro dos materiais, tá, pessoal? Aqui também tem mais um detalhe, né, que eu consigo ter o mesmo material em mais de um almoxarifado diferente, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 8 almoxarifados cadastrados. Na hora que eu fiz o cadastro e vinculei esse material ao almoxarifado 03, eu defini somente o estoque
do almoxarifado 03. Então, eu vou mostrar para vocês também, quando a gente for fazer uma requisição, por exemplo, a gente precisa selecionar de qual almoxarifado que a gente está tirando esse material, tá? Então, no caso, se, por exemplo, eu tenho esse mesmo material, tanto no almoxarifado 03 quanto no almoxarifado 02, então eu posso vir aqui, clicar no almoxarifado 02, né? Posso vincular os locais aqui também, caso eu tenha cadastrado, e a partir daí fazer a mesma parametrização aqui, né? Do valor unitário desse material aqui dentro desse almoxarifado, o meu estoque ideal, né? Então vamos supor aqui que o estoque ideal nesse almoxarifado aqui já seja 10, o estoque mínimo aí já seja, vou colocar um pouco a mais, já seja 8, por exemplo, e o estoque máximo seja 20. Tá? Então, aqui eu clico em salvar, e agora eu tenho esse material vinculado tanto ao almoxarifado 02, quanto ao almoxarifado 01, e aí eu consigo visualizar todas as informações desses materiais aí, tá? Em ambos os almoxarifados, tá, pessoal? Então, aqui eu também quero mostrar para vocês que tanto como a gente tem como, né, tanto quanto a gente... então, eu quero mostrar para vocês, pessoal, que assim como a gente consegue, né, colocar aí os materiais em mais de um almoxarifado, a gente consegue também transferir esses materiais de um almoxarifado para outro, tá? Então, aqui eu tenho esse mesmo rolamento, né, ele tem aqui um estoque de 5 no almoxarifado 03, mas, por exemplo, eu quero transferir o estoque do almoxarifado 03 para o almoxarifado 02. Então, aqui, pessoal, para eu poder fazer a transferência, né, eu venho aqui nesse botão aqui em cima na direita de transferência, tá? Aqui eu vou selecionar qual que é o meu almoxarifado de destino, né? Como eu já estava selecionado no almoxarifado 03, agora eu preciso selecionar para qual almoxarifado que eu vou mandar esse estoque, tá? Então, aqui eu vou mandar, por exemplo, 2 rolamentos para o almoxarifado 02, saindo aqui do almoxarifado 03. Clico aqui em salvar, aí o estoque do meu almoxarifado 03 já foi atualizado, tá? Para 3 aqui, né? Como eu tirei 2, e aqui no meu almoxarifado 02, eu já tenho aqui 2 de estoque, né? Eu não tinha dado entrada de estoque manualmente, mas eu fiz a transferência de um almoxarifado para o outro, então aqui agora aparece que ele tem 2, estoque mínimo atingido, né? Porque eu defini que meu estoque mínimo são 8 materiais, então aqui o meu estoque está abaixo aí do meu estoque mínimo, tá? Aqui a gente tem também a opção de visualizar, né, as movimentações desses materiais. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma movimentação de transferência de entrada, né, no caso aqui no almoxarifado 02, e me mostra a data que eu fiz essa transferência, a quantidade que eu fiz e o meu estoque atualizado. Se eu for lá no meu almoxarifado 03, eu consigo visualizar as movimentações aqui também. No caso aqui, eu tive uma movimentação de entrada, né, que eu dei entrada de 5 materiais, e aqui eu tenho uma operação de transferência, né, de saída, com 2 de quantidade que eu tirei, e o meu estoque atualizado, né, que eu tinha 5 anteriormente, transferi 2 e fiquei com 3 rolamentos aí dentro desse almoxarifado, tá? Então, pessoal, a gente tem 3 maneiras de dar baixa no estoque, tá? 2 delas são no planejamento, a gente tem um tutorial aqui somente dessa parte de planejamento, então vocês podem conferir por lá. Esse planejamento é feito tanto na ordem de serviço quanto nos projetos, tá? A gente tem aqui a tela de engenharia projetos, então vocês conseguem dar baixa nesses materiais, tanto pelos projetos quanto pelas ordens de serviço através do planejamento. A gente tem uma terceira maneira de fazer essa baixa no estoque, tá? Então, aqui eu vou voltar na tela dos materiais, tá? A gente tem aqui em cima o botão de requisição. Aqui eu tenho todo o histórico de requisições que eu já fiz aqui dentro da minha base, tá? E para eu criar uma nova requisição, eu venho aqui nesse botão mais adicionar, tá? Aqui eu posso colocar, por exemplo, requisição de rolamento para realizar a troca no motor X, tá? Aqui eu tenho a data da minha requisição, vou selecionar para qual equipamento, né, que eu vou fazer essa requisição aqui, vou selecionar um equipamento qualquer, tá? Clico aqui no botão adicionar e aqui eu posso selecionar qual material que eu quero fazer essa requisição. Então, nesse caso, eu vou pegar aqui o material do estoque do almoxarifado 03, né, que é esse rolamento 019 aqui,
eu tenho os meus dados de estoque, né, aqui o meu estoque real, então se eu tenho 3 disponíveis, eu posso fazer uma requisição aqui de 1, por exemplo, tá? Aqui a gente tem o botão para selecionar ele como planejado ou como utilizado, né? Nesse caso ele já vem como planejado, só que a gente tem a opção de marcar ele aqui como utilizado também. Isso aqui que vai servir para a gente dar baixa no estoque, tá, pessoal? Então aqui, enquanto ele estiver planejado, esse material vai ficar em reserva, tá? Então eu vou criar aqui para vocês a requisição com o material planejado e depois eu dou a baixa no estoque para mostrar para vocês como que aparece lá, lá no material como que aparece esses dados aí de reserva dos materiais, tá? Então aqui eu posso, né, na mesma requisição, requisitar mais de um material de diferentes almoxarifados, tá? Então aqui, por exemplo, eu peguei um rolamento do almoxarifado 03, eu posso vir aqui e pegar o mesmo rolamento do almoxarifado 01 ou 02, por exemplo. Então aqui eu selecionei o almoxarifado 02, eu vou selecionar aqui outro material, por exemplo, essa correia dentada, tá? Aqui eu tenho o valor, né, a quantidade que eu quero pegar desse material, o meu estoque real e o custo que ele vai me gerar, tá? No caso, se eu marcar ele aqui como utilizado, igual eu falei com vocês, essa requisição já vai ser criada dando baixa no estoque. Caso eu deixe como planejado, ele vai ficar como em reserva, tá, pessoal? Então aqui eu vou salvar, vou criar essa requisição, tá? Minha requisição foi criada, ela já aparece aqui na minha lista de requisições, né? O código aqui aparece com os 2 materiais que eu requisitei dentro dessa mesma requisição, tá? Agora, lá no meu material, né? Eu vou lá no meu rolamento para mostrar para vocês como que vai aparecer para a gente, tá? Aqui no caso é o 019, ele vai aparecer aqui no histórico de reservas, né, que eu tenho aqui uma requisição avulsa que eu fiz desse material, para o gerador 01, eu tirei do almoxarifado 03 e aparece aqui para mim a data da reserva desse material, tá? Quando eu marcar ele como utilizado, ele vai dar baixa no meu estoque e vai aparecer aqui a data que eu utilizei esse material, tá? No caso, se essa reserva, né, tiver visto aqui de uma OS ou de um projeto, igual eu falei com vocês, que tem essa possibilidade também, a gente vai visualizar aqui o número da OS ou o número aí, o código desse projeto, tá? Aqui é a quantidade e o custo que me gerou esse material aqui. Aqui na minha tela de estoque, né, eu tenho aqui um material de reserva, esse rolamento que eu adicionei lá a requisição avulsa para ele, e, por enquanto, o meu estoque ainda não foi alterado, tá? Ele ainda não foi alterado porque ele só vai ser alterado quando eu marcar aquela requisição como utilizado. Então, aqui, nessa mesma tela de reserva, eu tenho esse botão para poder visualizar essa requisição e eu tenho aqui também a opção de marcar ela como utilizada, tá? Então, a partir do momento que eu marcar ela como utilizada aqui, o meu estoque vai ser atualizado, né? Vai sumir aqui o valor de reserva desse material que eu tenho e o meu estoque aqui caiu de 2 para 3, tá? Aqui no botão de visualizar movimentações, eu tenho aqui tanto a movimentação de entrada, os 5 que eu adicionei na hora que a gente criou o material, tenho aqui a transferência de saída, né, com o histórico atualizado, tenho aqui também a movimentação de saída do material, né? No caso, essa movimentação veio lá da requisição avulsa que a gente acabou de criar, tá? Então, aqui eu tirei um material do meu estoque, né? Eu tinha 3, tirei um, fiquei com 2 aqui no meu estoque atualizado. Beleza, pessoal?